Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal R-City, né? E hoje vamos falar de futebol internacional. No último fim de semana você acompanhou aí o Brasileirão começou. Não vou falar sobre o Brasileirão hoje, mas só queria falar para você ficar atento aqui no canal R-City, porque toda vez sair pré-jogo aqui rapidinha, se você se inscrever no canal e ativar aquele sininho lá das notificações, vai chegar uma notificação para você e você vai poder acompanhar os principais detalhes aí do jogo do seu time, do jogo do seu rival, enfim, o que você quiser acompanhar. Beleza? Desculpa aí a fungada, tô meio gripado aqui. Mas vamos embora. Hoje, como eu falei, vamos falar de futebol internacional e vou falar de Premier League, né? Tá acontecendo uma coisa na Premier League muito interessante, né? A Premier League está sendo liderada pelo Arsenal, né? Pelos Gunners. O Caio aqui do canal não gosta quando eu falo os Gunners, porque ele fala que eu sou Nutelinha. Mas está sendo liderado pelo Arsenal, só que tem um time muito forte na bota. E aí a dúvida do vídeo de hoje é: o Arsenal vai pipocar? Vai perder esse título? Assim como a gente já viu outras equipes perdendo outros títulos praticamente ganhos, né? E eu tô falando aqui no meu local de fala, que eu sou São Paulino, então você São Paulino já entendeu o que eu tô falando. Enfim, todo mundo entendeu o que eu tô falando. Vamos mudar de assunto, vamos falar do Arsenal, né? O Arsenal é líder da Premier League nesse atual momento, né? E busca quebrar um jejum aí de quase 20 anos sem conquistar a Premier League, né? A última vez que o Arsenal conquistou foi na temporada de 2003, 2004, né? Naquele ano o Arsenal era comandado aí pelo seu lendário treinador, né? O Arsène Wenger, que ficou muitos anos ali no Arsenal. Foi campeão invicto da Premier League. Você ganhar um campeonato de pontos corridos, né? Que tem 38 rodadas de forma invicta, realmente é para não se esquecer, né? O Arsenal naquela temporada conseguiu 26 vitórias e teve 12 empates, 0 derrotas. Se você puxar lá a tabela da Premier League de 2003, 2004, embaixo do D de derrota vai estar o número 0, que é raríssimo de se ver, né? Principalmente em campeonatos de pontos corridos, né? Que normalmente, apesar do time ser muito bom, muito superior, ele tem outras competições ali. Ele tem, no caso do Arsenal, tem Champions League, tem Copa da Inglaterra, tem um monte de coisa acontecendo. Então, pô, você não perder um joguinho, né? Às vezes, pô, perder um joguinho não faz mal. O Arsenal não perdeu esse joguinho e foi campeão de forma invicta, né? Então, foi uma campanha lendária. A equipe do Arsenal naquele ano contava com vários jogadores craques de bola, né? Por exemplo, tinha o Bergkamp, tinha o Thierry Henry, né? Que o torcedor brasileiro já sofreu um pouco nas mãos dele. Tinha o Patrick Vieira também, outro francês, e o brasileiro Gilberto Silva, além de outros jogadores com muita qualidade na equipe do Arsenal da temporada 2003-2004, né? E aí a equipe é lembrada até hoje, né? Principalmente, obviamente, pelos torcedores do Arsenal. E aí você pensa, né? Pô, então esse time aí ganhou a Champions League. Não, o Arsenal acabou caindo ali nas quartas de final da Champions League, né? Caiu para o seu maior rival, podemos dizer assim, o Chelsea, né? Anos depois, 2 anos depois, o Arsenal chegou na final da Champions, mas também perdeu, né? E era uma equipe com algumas pequenas mudanças ali, mas também não conquistou a Champions League, apesar dessa campanha histórica aí na Premier League, tá? Porém, depois dessa grande conquista aí, nunca mais os Gunners foram campeões da Premier League, né? E ao longo dos anos aí os torcedores viram os seus rivais, né, traçando aí campanhas incríveis, né? O Manchester United ganhou várias vezes, o Chelsea chegou a ganhar bastante vezes, né? Que o Chelsea não ganhou várias vezes seguidas, mas eles foram ganhando aqui ao todo, nesse período, foram 5 conquistas do Chelsea, né? Posteriormente, o Manchester City também dominou, que inclusive é a equipe que está na bota do Chelsea agora, né? Até o Leicester conquistou o título inédito da Premier League, o Liverpool também conquistou o título inédito da Premier League, né? Porque o Liverpool tinha antigo campeonato inglês, mas no formato da Premier League nunca tinha conquistado, né? E conquistou aí, se eu não me engano, foi na temporada de 2021, a conquista do Liverpool. Mas o Arsenal mesmo não ganhou, né? Já são 19 anos aí sem título, e se não se concretizar essa conquista aí do Arsenal, infelizmente, vai completar um aniversáriozinho aí de 20 anos sem Premier League, né? Nessa temporada de 2022-2023, o Arsenal com
com alguns reforços aí, conseguiu liderar o campeonato inglês por muitas rodadas, está liderando ainda, né? Tem 74 pontos, né? Só que chegou a abrir uma vantagem incrível, né? Chegou a abrir 8 pontos de vantagem ali do Manchester City, que é o segundo colocado, que é uma diferença de pontos aí que somente o Manchester United tinha tirado, né? Há muitos anos atrás, há 26 anos atrás, o Manchester United tinha conseguido alcançar aí essa vantagem, né, contra o Newcastle na época, mas realmente 8 pontos de vantagem aí é muito difícil, uma vez que você está na liderança, você conseguir perder. Só algumas equipes conseguem aí, né? Enfim, já falei de São Paulo Futebol Clube aqui, mas é, a grande é que me dá uma tristeza lembrar, né? E por isso que é uma motivação para fazer esse vídeo também, que, porra, é bom ver que não é só aqui que acontece, né? A grande questão aqui é que o Arsenal realmente abriu as pernas, né? Começou a dar alguns tropeços ali, nem tanto com derrotas, mas muito, muito mais com empates bobos, né? E agora o título que já estava praticamente encaminhado tá ficando um pouco mais difícil, visto que o Manchester City tá aí chegando, uma equipe que tem um elenco muito mais qualificado, vamos dizer assim, né? Podemos afirmar que o Manchester City tem uma equipe mais qualificada que o Chelsea, até pelo, desculpa, que o Arsenal, que o Chelsea também, mas que o Arsenal, até pelo investimento que tem, né? Até pelos anos que a equipe do City joga junto, né? Pelo treinador que tem um trabalho muito maior, então o City chega forte aí, vem numa engrenada incrível, já são 6 vitórias seguidas do Manchester City na Premier League, e agora tem apenas 4 pontos de distância do Arsenal. 4 pontos ainda tá ok, né? Você pode pensar assim, só que o Manchester City tem 4 pontos de distância com um jogo a menos e vai ter confronto direto entre Arsenal e Manchester City daqui a 2 rodadas, né? E na casa do Manchester City. Então, realmente complicou um pouco para o Arsenal, visto que tem um jogo a mais e vai jogar na casa do seu adversário, que está na sua bota, e sem dúvidas é um caldeirão. Sempre é um caldeirão nessas situações, né? Na 33ª rodada, aí as equipes vão se enfrentar, para ser mais exato. Caso o City vença o Arsenal, né? Nessa 33ª rodada, 2 rodadas depois, né? Não 2 rodadas, mas 2 rodadas depois, o City ele vai jogar um jogo que está atrasado. Tô falando aqui que o City tem um jogo a menos. Vai pegar o West Ham a partir da 28ª rodada e se vencer o West Ham, vai passar o Arsenal, né? Claro que eu tô contando aqui que o City não tropece, enfim, que o Arsenal também não tropece antes, né? Então tô contando aqui, suponhamos que as equipes conquistaram só vitórias e aí o que vai diferenciar são esses 2 jogos, né? O confronto direto e o jogo atrasado do City. O Arsenal perderia a liderança, né, e consequentemente acabaria perdendo o título, né? O City vai pegar o West Ham nesse jogo atrasado. O West Ham que inclusive empatou com o Arsenal na última rodada e foi uma das equipes responsáveis aí por mais um tropeço do Arsenal, certo? Então o Arsenal tá vendo aí no seu retrovisor um caminhão vindo a milhares, né, de quilômetros por hora na sua bota aí e deveria com certeza, né, conquistar pelo menos os seus pontos aí contra equipes inferiores. Por exemplo, o West Ham está disputando, está brigando para não cair ali, está na parte de baixo da tabela, está na parte bem baixa da tabela, o West Ham. E o Arsenal abriu 2-0 na última rodada e tomou um empate, né? Assim como na rodada anterior também contra o Liverpool, claro, é o Liverpool, né? Um clássico, uma equipe mais qualificada, mas o Arsenal também abriu 2-0 e tomou um empate. Então, o Arsenal podemos dizer que tá dando aquela pipocada, né? Tá dando aquela pipocada e com uma equipe como o Manchester City a 4 pontos de distância, são erros que você não pode cometer, né? A diferença aí entre as 2 equipes é que o Arsenal só tem a Premier League para jogar. O Arsenal já foi eliminado de tudo, enfim. Só tem a Premier League daqui para frente e o Manchester City ainda tem semifinal da Copa da Inglaterra para disputar, né? E se passar, consequentemente, uma final. E tem Champions League também nessa semana aí, nessa semana ou na próxima semana, agora não tenho certeza, tem que chegar depois, mas o Manchester City, ele ainda tem um jogo de volta para jogar aí contra o Bayern de Munique, mas está em vantagem aí. Porém, ainda tem outras competições, né? Tem Champions League, tem Copa da Inglaterra e o Arsenal tem só a Premier League. Só que, pô, isso tá fazendo diferença? Não sei, porque mesmo tendo outras competições, o City vem de 6 vitórias seguidas. E o Arsenal, meus amigos, vem de 2 empates, 2 tropeços aí, né? Então, é bem complicado pro Arsenal. Ó,
O campeonato provavelmente vai ser bastante disputado, né, até as últimas rodadas. Nesse momento, estamos na 31ª rodada, né, e o Arsenal vai ter 2 clássicos pela frente aqui. Eu anotei para não perder essa informação. O Arsenal vai pegar o City fora, que eu já falei aqui, então confronto direto, seu principal adversário nesse momento, e vai pegar logo na sequência o Chelsea dentro de casa, né? Então, de 7 jogos que o Arsenal tem aí, 2 já são clássicos. E tem mais um. O Chelsea vai pegar o Newcastle, desculpa, o Arsenal vai pegar o Newcastle fora de casa, né? E o Newcastle, né, é uma equipe renomada e tudo mais, mas é uma equipe que recebeu muito investimento aí nos últimos anos e é uma equipe que está dentro do G4 e dentro de casa ali tem feito uma boa campanha. Então, de 7 jogos, o Arsenal vai ter 3 jogos dificílimos pela frente, por isso que eu acho que tá complicando cada vez mais para o Arsenal, que tinha uma vantagem muito boa, mas, por exemplo, esses 2 empates aí, o problema não é nem empatar, o problema é você abrir uma vantagem de 2-0 e tomar um empate, porque você empatar com o Liverpool é aceitável, né? O jogo contra o West Ham, se eu não me engano, foi fora de casa. Tudo bem que é uma equipe que tá embaixo da tabela, mas é um clássico, né? É um clássico londrino, West Ham e Arsenal. Né? Então pode acontecer. Só que uma vez que você abre 2-0 e você está brigando pelo título, já não pode acontecer mais. Já não pode acontecer mais. Falo como São Paulino, até que fez isso algumas vezes. Né? Então o Arsenal deu essa vacilada aí e de 7 jogos pela frente terá 3 jogos pelo menos com muita dificuldade. Né? O City, né, obviamente, como eu falei, também enfrenta o Arsenal e também vai encarar o Chelsea. Né? Na penúltima rodada vai jogar contra o Chelsea, mas é em casa também. E só que tem um jogo a menos e está embalado aí nos últimos jogos, atrás aí do seu grande objetivo, que é passar o Arsenal. Né? Além disso, o City tem jogos contra equipes que estão mais abaixo na tabela, como o Everton, o Leeds e o próprio West Ham também, que são 3 equipes que estão brigando para não cair na Premier League. Né? A gente sabe que na Premier League só caem 3, mas são equipes ali que, se não me engano, o Everton tem 29, enfim, estão bem ali, estão bem abaixo da tabela, brigando para não cair as 3 equipes aí que eu citei. Então, podemos se dizer que o City tem confrontos mais fáceis, né, e tem um jogo a menos do que o Arsenal, e tem um confronto direto dentro de casa. Tem outro clássico dentro de casa, que é contra o Chelsea. Então, já vamos para o palpite? Bom, eu acho que o Arsenal pipocou. Acho que, né, com essa grande engrenada do Manchester City aí, com essa balada do Arsenal, a equipe aí que está há 19 anos sem título da Premier League vai continuar mais um tempinho aí, porque acho que depois dessas tropeçadas, principalmente pela sequência de jogos que o City vem tendo, né, e pela sequência de jogos que vai ter também, né, contando aí com os adversários que virão para o City nessa reta final e com as dificuldades que o Arsenal deve enfrentar também. Eu acho que o Arsenal não vai conseguir segurar ali a primeira vaga, a primeira posição, não vai conseguir se manter na liderança e o Manchester City vai acabar sendo campeão da Premier League. E eu confesso que eu não torço para que isso aconteça, eu torço para que o Arsenal vença, porque o Manchester City já está há muitos anos ganhando aí a Premier League, né? O Arsenal, depois de muito tempo, conseguiu montar um time competitivo, né? Um time muito bom, inclusive, com grandes jogadores, como Saka, Gabriel Jesus, né? O Odegaard, que até um jogador que estava muito abaixo, voltou ali, começou a fazer gols, inclusive fez gols na última rodada. Muitos outros jogadores aí, que agora eu vou acabar esquecendo de um monte, mas o Arsenal está com uma equipe muito competitiva, né? E eu torci bastante para que o Arsenal conquistasse esse título, mas acho que pipocou. Acho que vai pipocar e acho que vai perder, infelizmente. O Manchester City tem uma equipe muito competitiva, uma equipe muito rica, de muita qualidade, né? Tem um monstro ali no ataque, que é o Haaland. Então, esse é o meu palpite. Comente aqui, será que o Arsenal realmente vai pipocar? Será que você aí, acha que o Arsenal vai perder esse título da Premier League? Comente aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Toda vez que sair vídeo novo, vai chegar uma notificação no seu celular quando sair vídeo novo aqui no iCity, tá bom? Então é isso. Se você quiser também mais conteúdos aí sobre a Premier League, sobre outras ligas aí do Campeonato Europeu, Campeonato Internacional, também comenta aqui pra gente saber o que você tá achando, beleza? Até o próximo vídeo, muito obrigado, valeu!